Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Depois de um pequeno recesso aí por causa dos feriados, estamos aqui de novo para as nossas lives quinzenais. Deixa eu ver quem está chegando. Daisy, Naomi. O pessoal está chegando já. Celestino, Vivi, Alessandra, Adelina. O pessoal está chegando, o pessoal está chegando. Helena, Cláudia. Opa, Elimária, boa noite, boa noite. Débora. Bom, pessoal, como vocês devem ter visto na chamada, a nossa live de hoje é sobre refluxo esofágico e cirurgia bariátrica. O refluxo esofágico ele é sempre um assunto que chama muita atenção porque é muito controverso, né? Os médicos que fazem bypass dizem que sleeve piora o refluxo e quem faz sleeve há muito tempo diz que sleeve melhora o refluxo. Queria dizer para vocês que as duas coisas são verdadeiras, né? Muita gente que tem refluxo no pré-operatório de sleeve tem também hérnia de hiato, né? É uma hérnia de hiato pequena que na grande maioria das vezes não aparece na endoscopia. E quando a gente faz o sleeve, como o estômago fica fino e comprido, ele tende a escapar da posição dele e pode de fato dar refluxo. Mas isso não quer dizer que todo sleeve vai dar refluxo e nem que quem tem refluxo não possa fazer sleeve. Agora, o bypass melhora o refluxo? Sim, o bypass melhora o refluxo. Mas o bypass vai melhorar o refluxo sempre? Não. O bypass não vai melhorar o refluxo sempre. Tá? Mas o que eu queria falar para vocês em relação ao refluxo é assim. A grande maioria das pessoas que tem refluxo, aliás, que tem excesso de peso, tem também refluxo. Porque isso atualmente é a doença mais prevalente do sistema gastrointestinal. A maior parte dos pacientes que vêm no consultório de gastroenterologia hoje em dia é por causa de que já tinha refluxo. Tá? E por que isso acontece? Vários motivos. As pessoas estão ficando acordadas até muito mais tarde e elas tendem a comer muito mais tarde e sempre deitam de estômago cheio. Isso é uma das coisas. Estômago cheio, quando a pessoa deita por uma questão de gravidade, parte da comida vai tender a ir em direção ao esôfago e dar refluxo. A outra coisa é que, como as pessoas estão engordando, né, o peso da parede abdominal ela se transmite para a parede do estômago e quando a pessoa deita, o peso da parede abdominal vai comprimir o estômago e o conteúdo do estômago ele vai tender a ir para onde a pressão é menor, tá? E vocês devem saber que o tórax ele trabalha com a pressão negativa, né? Quando a gente inspira, né, não é que a gente chupa o ar, né? Que a gente distende a caixa torácica, a gente dilata a caixa torácica por ação da musculatura, e a pressão atmosférica é que empurra o ar para dentro da gente. Então a gente cria uma pressão negativa e a pressão atmosférica empurra o ar para dentro da gente, né? Apesar da gente ter a impressão que a gente chupa o ar, a gente não chupa o ar. É a pressão atmosférica que empurra o ar para dentro da gente. Bom, e quando o estômago é comprimido pelo peso da parede abdominal, o conteúdo do estômago ele vai tender a ir para onde a pressão é menor. Aí como o tórax ele trabalha com a pressão negativa, então parte do conteúdo do estômago ele vai para dentro, ele vai tender a refluir. Então as pessoas tendem também a ter mais refluxo. Então até aí falei 3 motivos, né? Comida até mais tarde, deitar de estômago cheio e excesso de peso, obesidade. Grande parte da população brasileira, mais de 50% da população brasileira está acima do peso, né? E dentro dessa porcentagem, cerca de 20% da população brasileira está obesa. Então, não é de se espantar que o refluxo esteja aumentando muito de incidência na população brasileira. Bom, além desses 3 fatores,
Um outro fator que as pessoas também esquecem é o fato das pessoas fazerem cirurgia plástica de abdômen. Então, você imagina assim, que você está com 80 quilos, aí você vai lá no cirurgião plástico e ele fala, você precisa emagrecer 20 quilos para fazer a cirurgia plástica para ela ficar boa. Aí você vai lá e chega nos seus 60 quilos e faz a cirurgia abdominal, a cirurgia plástica abdominal. Aí o cirurgião plástico, ele vai apertar a sua barriga, né? Apertar, eu digo no sentido de, ele vai juntar a musculatura para juntar de novo a musculatura do tanquinho, ele vai tirar uma faixa de gordura do abdômen, então você vai ficar com uma cavidade abdominal menor, tá? Só que depois que passa aquele período de pós-operatório da cirurgia plástica, as pessoas elas tendem a relaxar um pouquinho, então volta a ganhar peso. E às vezes volta a ganhar um pouco de peso, e às vezes volta a ganhar muito peso, né? E o que acontece? Quando a pessoa ganha muito peso, parte da gordura que iria para aquela faixa de tecido que você tirou ali da barriga, ela vai para a gordura visceral, então ela vai se acumular entre as vísceras, né, entre o intestino e também no fígado. Então, o que vai acontecer é uma desproporção entre conteúdo e continente. Você vai ficar com uma cavidade abdominal menor e você vai ficar com as vísceras proporcionalmente maiores, tá? Isso vai criar uma pressão positiva dentro da cavidade abdominal. Então, além do peso da barriga pelo fato de você estar mais pesado, também as vísceras estão maiores e a cavidade abdominal vai estar menor. Isso vai também aumentar a tendência ao refluxo. Então, essa já é o quarto fator, né? Então, comer até muito tarde, engordar, deitar e cirurgia plástica. O quinto fator que faz com que seja mais frequente refluxo é falta de atividade física. No que a falta de atividade física vai influir no refluxo? Bem, você deve imaginar assim, pensa em alguém que seja magro e sem muita massa muscular. Vamos pensar assim, o Caetano Veloso, tá? Aí pensa em alguém que seja musculoso e forte, assim, talvez o Schwarzenegger, né? Ele está meio velhinho, mas ainda está bem forte, né? Então, você imagina o diafragma do Caetano Veloso e o diafragma do Schwarzenegger. Naturalmente que você não vai imaginar que o diafragma deles vai ter a mesma potência, a mesma espessura, a mesma capacidade. Acontece que o diafragma, ele é o músculo que separa o tórax do abdômen. Ele é uma cúpula muscular e o furo no diafragma, por onde o esôfago vai do tórax para o abdômen, ele não é, na verdade, um furo, tá? Quer dizer, ele é um furo, né? Mas a construção desse furo é que é diferente. A gente chama de pilares diafragmáticos. São duas faixas abdominais, faixas musculares, desculpa, que envolvem o esôfago e eles fazem parte do mecanismo de contenção do refluxo. Eles fazem parte do mecanismo que evita o refluxo. Se a pessoa não faz atividade física, tem uma massa muscular muito débil, né, muito fraquinha, esse sistema de contenção vai funcionar mal. E é por isso que a pessoa tem que fazer atividade física, porque assim como uma pessoa que tem uma musculatura externa, visível, então pernas bem fortes, braços fortes, tórax musculoso e tal, também tem um diafragma mais espesso. Você imagina se o Schwarzenegger tivesse um diafragma da espessura de alguém como Caetano Veloso, né? Qualquer esforço a mais que ele fizesse podia até romper esse diafragma, tá? Isso aí existe, tá? Ruptura de diafragma às vezes acontece, por exemplo, em acidente de carro, né? Quando a pessoa bate o abdômen com força, pode acontecer. Mas isso aí, então, seria o quinto fator. Falta de musculatura, tá? E, bom, isso é dentre as causas que não são doenças propriamente. E aí dentre as doenças tem a hérnia de hiato, né? Que eu já falei, esse buraco no diafragma por onde o esôfago vai do tórax para o abdômen. Esse buraco ele pode ser mais largo em muitas pessoas, por vários motivos, alguns familiares, outros adquiridos. Isso faz com que o músculo ele fique meio relaxado e a válvula que fica entre o esôfago e o estômago ele fique fora da posição, tá? Então, em vez de ficar ali na região da transição entre o esôfago e o estômago, ele sobe para o tórax e parte do estômago sobe para o tórax. A isso a gente chama de hérnia de hiato, tá?
E quando tem hernia de hiato, devido ao fato da válvula ficar fora da posição, a pessoa tem esse refluxo. Tá? Então, esse já é o quinto, né, entre dos mecanismos de hernia de hiato. E o outro é o emagrecimento após cirurgia bariátrica. Bom, nessa região de transição, nesse furo no diafragma, que a gente chama de hiato, existe uma gordurinha que fica ao redor do esôfago. Em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. Tá? E essa gordurinha, quando a pessoa emagrece, ela some, assim como some gordura de outros lugares, né, quando faz uma cirurgia bariátrica, essa gordurinha some e esse buraquinho ele aumenta, tá? E aí a pessoa tem uma tendência maior a formar hérnia de hiato. E algumas pessoas já têm uma hérnia de hiato nessa posição, que não são vistas, a hérnia de hiato não é visto durante a endoscopia pré-operatória, e aí quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, seja o sleeve ou o bypass, como o estômago fica pequenininho, ele tende a migrar para o tórax e formar uma hérnia de hiato. E aí pode aumentar a tendência ao refluxo, tá bom? Então, esses são os 7 mecanismos pelos quais as pessoas podem ter refluxo antes e depois da cirurgia bariátrica. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Já começou a subir as perguntas. Eu já expliquei basicamente, então, em relação ao refluxo. E, bom, eu esqueci de agradecer, mas eu queria agradecer ao pessoal que cuida da página do Facebook, né, bariátrica.sleeve, a Isamara, né, que cuida da página do grupo das Nakamuretes no WhatsApp, e inclusive a Isamara e a Sandra organizaram o nosso passeio, né, no sábado retrasado, né, ali no Parque da Juventude, foi muito legal. E ano que vem a gente vai estar de novo, com certeza. Deixa eu começar a responder as perguntas aqui, mas basicamente é isso, tá? Conforme a gente for conversando, vai aparecer as respostas, as perguntas, e aí eu vou respondendo, tá bom? Bom, vamos lá. A Diva Faro está perguntando, doutor, como saber o início do refluxo em criança? Diva, dependendo de qual a idade da criança que você está falando, crianças muito jovens, bebês, o refluxo ele tem um mecanismo diferente de adulto, tá bom? Em crianças, o refluxo é mais por imaturidade do tubo gastrointestinal, então o diafragma, o esôfago, ele não tem um peristaltismo adequado e o sistema de contenção do refluxo não funcionam bem. A tendência do refluxo em criança é melhorar conforme ela amadurece. Existe indicação de cirurgia de correção de refluxo em criança pequena, criança de 1 ano, 2 anos. Quando eu comecei a fazer cirurgia laparoscópica, os cirurgiões pediátricos não dominavam ainda essa técnica. Então, como a gente estava acostumado com adulto, com alguma frequência a gente entrava junto com os cirurgiões pediátricos. E é engraçado que a gente usava instrumentos assim pequenininhos mesmo, assim, parecia coisinha de brinquedo, né? E a gente ajudava os cirurgiões pediátricos a fazerem as cirurgias anti-refluxo. E hoje em dia não, hoje em dia a grande maioria dos cirurgiões pediátricos já domina bem essa técnica e tal. Mas no começo fomos nós, os cirurgiões gerais, que ajudamos os cirurgiões pediátricos. Mesmo porque assim, como a frequência com que a gente opera refluxo é muito maior, então a gente conseguiu ter uma experiência, acumular uma experiência de número de cirurgias mais rapidamente, né? Mas hoje em dia, cirurgiões pediátricos dominam essa arte muito bem. Então é isso. Refluxo em criança é diferente de refluxo adulto. Nem sempre criança que tem refluxo vai virar um adulto com refluxo. Tá joia? Bastante gente aqui de novo. Opa, alguém perguntou aqui. Existe possibilidade... A Lídia Cristiane D'Alessio. A possibilidade do estômago fechar porque quase não consigo comer. Lídia, aí depende se você está falando de um pós-operatório de um bypass, de um pós-operatório de um sleeve, tá? E em pós-operatório de bypass, sim, pode acontecer, tá? Porque a emenda entre o estômago pequeno e o intestino, ela é uma cicatriz circular. Ela não tem a capacidade de se distender, nem a capacidade de se contrair. É uma cicatriz fixa. E às vezes, dependendo do tipo de material que foi usado, né, se a pessoa tem rejeição ao material que foi feito a costura da emenda, ou se a pessoa tem
reação cicatricial muito forte. Você deve ter visto pessoas que fazem queloide, por exemplo, né? Ou mesmo não tendo queloide, mas as pessoas têm uma reação cicatricial muito forte, pode acontecer sim, de estreitar o estômago. No sleeve é mais raro, né? Porque não tem nenhuma emenda que seja menor do que as válvulas naturais do final do esôfago e da saída do estômago. Mas o que pode acontecer no estômago é ter angulação, ter torção e às vezes acontece do estômago ele sair da posição com que o médico deixou. Então precisa ver o que está acontecendo, tá? Em tese, sim, a grande maioria desses casos elas têm solução. A solução normalmente não é muito complicada. Se for um bypass, pode ser feita uma dilatação. Se for um sleeve, também pode ser feita uma dilatação. Mas aí depende de caso a caso, tá? Então, possibilidade de fechar, pode. Deixa eu ver aqui. Lígia, eu não lembro pelo seu nome aqui, pelo menos no Insta, eu não estou me lembrando se você operou comigo ou não. Mas se foi comigo, é só marcar uma consulta, a gente vê o que está acontecendo, tá joia? E mesmo quando fecha também sleeve, às vezes pode ser resolvido com uma dilatação, e em casos muito raros pode ser feito uma cirurgia, tá joia? A Gabi Araújo está perguntando, doutor, quando temos a famosa baba de alien, isso tem relação com o refluxo? Não, a baba do alien, a pessoa se refere a uma baba viscosa, né? A pessoa está se referindo a uma baba viscosa e isso pode acontecer tanto em bypass quanto em sleeve. Quando você tem alguma coisa que irrita o esôfago e a faringe, a tendência das glândulas aqui da boca, né, da parótida, das glândulas sublinguais, é secretar muco, que é um mecanismo de defesa. Né? Quando você engole a saliva ela vai e lava, né, o que quer que esteja irritando essa região. Então isso não é exclusividade nem de bypass, nem de sleeve. Tem relação com refluxo? Sim, pode ter relação com refluxo, como não. Tá? Às vezes não é refluxo, às vezes você está comendo rápido demais, por exemplo. Tá bom? Mas aí você passa no médico, ele pede uma endoscopia e vai dizer se tem refluxo ou não tem refluxo. Uma coisa importante em relação a isso, tanto para bypass quanto a sleeve, é a intervenção da fonoaudióloga no período pós-operatório. Né? Muita gente que fica com o estômago pequeno por causa do bypass, ou estômago fino e comprido por causa do sleeve, ainda não se acostumou com o estômago novo. Então fica tentando comer na mesma velocidade. E aí come rápido, o estômago não consegue mandar para frente aquela quantidade de comida e a comida fica presa aqui no esôfago. Aí quando a comida fica presa no esôfago, ela pode irritar o esôfago e a pessoa fica salivando mais, essa baba viscosa. Né? Então também, sim, pode ser por causa da irritação da comida e não necessariamente por causa do refluxo. Tá joia? A Marilene Bulemac, boa noite, paz, obrigado. Fátima Franciele de Miranda, boa tarde. Ops. A Dulce está perguntando. Opa, onde é que foi a minha pergunta? Sumiu. Ué, que engraçado. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Tinha uma perguntinha aqui que sumiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que a internet aqui em casa hoje está super ruim, está super devagar. Eu não sei se é coisa aqui da área, eu não sei se é da minha casa. Boa noite, obrigado, Nadi. Deixa eu ver aqui. Por que é que as perguntas não estão subindo? Deixa eu descobrir aqui. Edilma, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Edilene, Gama, boa noite. Aqui. Bom, Márcia Terua, eu fiz a bypass em 2007 e depois tive 2 gravidezes e voltei a engordar há pouco tempo. Fiz uma endoscopia e deu que ela abriu 4 centímetros. Tenho que fazer novamente? Então, tá muito estranho esse negócio. No bypass, a emenda ela não chega a ter 4 centímetros. Precisa ver direitinho o que é que esse laudo está dizendo. Se o estômago pequeno dilatou e você está com um paute grande,
ou se a emenda entre o intestino pequeno, aliás, o estômago pequeno e o intestino dilatou para 4 centímetros. Mas 4 centímetros é muita coisa, tá? Porque mesmo quando dilata, assim, dilata uns 2 centímetros, para 2, 2,5, mas 4 centímetros, não. Porque se você tem uma emenda de 4 centímetros, praticamente você não tem restrição nenhuma. Então você vai comer, é igual uma pessoa que nunca fez cirurgia bariátrica, tá? E nunca fez bypass. Então, marca uma consulta com o seu médico ou passa com a gente que a gente dá uma olhada nisso aí, tá joia? Tá estranho isso aí, precisa ver direitinho. Porque às vezes, uma coisa que é muito comum é o leigo, ele lê o laudo, mas é difícil de interpretar, né? Porque é uma linguagem complexa, tem muitos termos técnicos e nem sempre é fácil de você extrair dali a informação e às vezes você extrai a informação errada, tá bom? Cal Nascimento, acabei de chegar da academia depois da cirurgia de hérnia de hiato. Não tive mais refluxo, graças a Deus, seu senhor. Ah, obrigado. Que bom. Cirurgia de hérnia de hiato é diferente de cirurgia bariátrica, tá? Apesar do estômago ficar um pouquinho menor e o paciente perde peso nos primeiros dias porque vai se alimentar durante algumas semanas só com dieta líquida, né? Então perde peso. Mas é uma cirurgia diferente, tá bom? Algumas coisas são parecidas, mas não tem muito a ver com cirurgia bariátrica. A Marisa Ribeiro, Girassol, fazendo bypass não ter refluxo, pode ter bypass e estirar a vesícula junto? Então, Marisa, é assim, ó. Nem sempre a cirurgia de bypass ele vai curar o refluxo, tá? Porque cerca de, dependendo assim, primariamente, 10% dos pacientes que fazem bypass também têm refluxo. Isso aí é uma coisa que a gente vê, às vezes, paciente que tem hérnia de hiato e faz bypass, sem corrigir a hérnia de hiato, às vezes o estômago pequeno ele migra para o tórax. E às vezes até o intestino que está emendado nesse estômago pequeno também migra para o tórax. E quando isso acontece, o paciente fica com uma disfagia, né? Fica uma dificuldade de engolir tremenda e pode ficar com refluxo também, tá? E quando não corrige a hérnia de hiato, às vezes o paciente fica com refluxo. Então, classicamente é dito que paciente que faz bypass não tem refluxo, mas isso não é regra, tá bom? Cerca de 10% de pacientes que fazem bypass têm refluxo e quando tem hérnia de hiato precisa corrigir o refluxo, tá bom? Aliás, precisa corrigir a hérnia de hiato para não ter refluxo, desculpa. A Diva Faro, doutor, aqui no Pará comemos muita farinha e tomamos o açaí. E tem muitas que reclamam de azia. Pode ser refluxo? Então, Diva, azia pode ser um sintoma de refluxo, né? Mas nem sempre é patológico. Né? Depende, por exemplo, do que você comeu, se comeu demais e tal. Aliás, Pará é uma delícia, viu? Eu já estive aí, ali no Mercado Ver o Peso, ali no Portinho, ali no Rio. Uma delícia, comer um monte de coisa. Como é que era? Filhote, né? Filhote é um peixe, né? Aquela verdurinha que deixa a língua dormente, aquela maniçova, né? Maniçova. É umas coisas bem diferentes que aqui no Sul eu nunca tinha visto, mas uma delícia, viu? Então eu morro de saudade de Belém do Pará, viu? Vocês aí do Pará estão de parabéns, assim, tem uma culinária bem diferente e realmente a cidade me deixa muito bem impressionado. Tenho saudades daí do Pará. E a comida é uma delícia, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Grande, tá. Aqui. A Santos Maria Nazaré. O que acha da recuperação da cirurgia de prótese de ombro? Tendões totalmente rompidos, estou assustada. Ai, ai. É, Maria Nazaré, é assim, ortopedia. Tá totalmente fora da minha área, né? Eu não entendo nada desse assunto. O que eu sei é que, assim, meu filho operou o ombro há alguns anos atrás, né? Eles fizeram por vídeo, e eu achei espetacular, assim, a tecnologia que eles têm hoje em dia para essa parte de cirurgia ortopédica
é fantástica, né? Prótese de ombro, não tenho experiência, mas se o médico indicou a cirurgia, acredito que seja porque exista uma boa relação custo-benefício, né? Se não fosse, se não tivesse chance nenhuma de operar, de melhorar, provavelmente ele não teria indicado. Agora, uma coisa boa em relação às cirurgias de ombro é que, como não é diferente das cirurgias gastrointestinais que a gente está acostumado, como a pessoa não tem restrição de alimentação, então não tem dificuldade com a nutrição, né? Mas eu acho que sim, né? Escolha um médico que tenha boas referências e vá em frente. Se ele indicou a cirurgia, é porque provavelmente não, né? Certamente é porque tem boa chance disso aí te trazer um resultado positivo, tá bom? Mas boa sorte aí. Ana Paula. Ops. De vez em quando entra uns pop-up aqui, e aí me atrapalha aqui. Então, a Lucinezinho. Quantos quilos tem que ter para fazer a bariátrica? Luci, muito simples. Pega o seu peso em quilos, por exemplo, supondo que você tenha 100 quilos, tá? Aí pega a sua altura em metros, por exemplo, 1,60 m. Aí você pega 100 e divide por 1,6, tá? Aí o resultado disso aí você divide de novo por 1,6. Se esse resultado der maior que 35, tá? Muito provavelmente você tem indicação de fazer cirurgia bariátrica, tá? É porque se você tiver acima de 35 com alguma comorbidade, né? Tipo diabetes, pressão alta, gordura no fígado, hernia de hiato, pedra na vesícula, varizes, hemorroidas, tromboses, tiver tido algum tipo de tumor, aí você vai ter indicação. Hernia de hiato, hernia de disco, problema de junta gasta, né? Que são as coisas mais comuns de ortopedia, também tem indicação. E se tiver acima de 40, aí não precisa de nenhuma comorbidade, já teria indicação. Então é simples, tá? Tem um vídeo meu no YouTube onde eu mostro essa fórmula, mas se você procurar no Google ou no YouTube, também tem vários vídeos de outros médicos que mostram como é que calcula o índice de massa corpórea. Mas resumindo, pega o seu peso em quilos, então se for 100 quilos, 100, divide pela sua altura em metros. Então se for 1,60 é 1,6. Então pega 100 e divide por 1,6. O resultado dividido por 1,6, se isso der maior que 35, você provavelmente tem indicação de fazer cirurgia bariátrica. Tá joia? A Marisa Ribeiro, de nada, Marisa. Boa noite, boa noite. Rosilene Namprim. Então, estou com H. pylori, muito bom. Rosilene, se você vai fazer um bypass, eu recomendo fortemente que você trate isso aí antes de operar, porque a maior parte do seu estômago ele vai ficar fora de acesso, né? Você não vai conseguir fazer endoscopia nessa parte que está isolada. Tá? Aí se você tiver algum problema lá, você não vai saber. Tá? E H. pylori aumenta a incidência de úlceras, de gastrites e até de tumores. Então eu recomendo que você trate antes. Se você vai fazer sleeve, também recomendo que você trate antes. Por quê? Apesar no sleeve você não ter estômago excluso e você não vai ter dificuldade em examinar, se você tiver H. pylori e precisar de tratar e você tem o estômago pequenininho, né, no sleeve ele fica mais ou menos do tamanho, do formato de uma banana nanica média, você pode ter dificuldade de tomar os antibióticos, tá? Então, de modo geral, eu prefiro tratar o H. pylori antes de fazer a cirurgia bariátrica, seja bypass ou seja sleeve. No caso do bypass, eu recomendo que se trate. Tem médicos que não dão bola para isso, eles acham que isso não tem importância, mas eu acho que é mais seguro tratar antes, tá bom? A Margot Peixoto, eu já vi alguns médicos dizendo que 25% dos pacientes com sleeve têm refluxo e contraindica a cirurgia para quem tem refluxo prévio. O que o senhor acha? Muito boa pergunta, Marli. Essa estatística de 20%, 25%, ela é válida para quem faz um sleeve puro. Então, por exemplo, em muitas equipes,
os médicos, eles cortam o estômago no sentido vertical e pronto, né? E aí o sleeve está pronto, conceitualmente falando, a cirurgia é isso, corta o estômago no sentido vertical e acabou. Só que nas equipes que têm mais experiência em cirurgia do tipo sleeve, né, muitas equipes nos Estados Unidos e algumas equipes aqui no Brasil, a tendência tem sido, quando faz sleeve, sempre checa o hiato para ver se tem hérnia de hiato. Porque mesmo que ele não apareça na endoscopia pré-operatória, muita gente tem hérnia de hiato e não sabe. Isso acontece porque a endoscopia ele não é um bom parâmetro para saber se a pessoa tem hérnia de hiato ou não. Se a pessoa fizer a endoscopia e a endoscopia mostrar que tem hérnia de hiato, é porque a pessoa tem hérnia de hiato de fato. Se a endoscopia mostrar que não tem, ou não mostrar que tem hérnia de hiato, isso não quer dizer que ela não tenha. Tá? Isso acontece porque o conceito de hérnia de hiato endoscópico é o quanto de estômago que migra para o tórax, que eles consideram, essa medição, né, da quantidade de estômago, que eles consideram o tamanho da hérnia de hiato. Mas, na verdade, existe um outro conceito que é em relação ao alargamento do hiato, né, que é o buraquinho que eu já tinha falado anteriormente, entre o esôfago, no diafragma, né, que passa o esôfago do tórax para o abdômen. Quando esse hiato está alargado, a tendência é essa pessoa ter refluxo no pós-operatório. Mas o endoscopista não considera isso como hérnia de hiato. Tá? Mas aí nas equipes que têm mais experiência, eles vão, checam na hora e se tiver largado, já dá um ponto, fecha esse hiato para fechar, para reduzir, né, esse buraco, e dão pontos também no esôfago, no estômago e fica só naquela posição. Né? Isso aí eu vi, eu apresentei um vídeo sobre isso no último Congresso Mundial de Cirurgia Bariátrica em Miami, nos Estados Unidos, agora em agosto, e lá, para minha surpresa, um americano apresentou um vídeo igualzinho o meu, desgraçado. Mas foi uma surpresa boa, né? Fiquei com uma invejinha boa, invejinha do bem. Tá? Mas no sentido de que várias equipes que fazem isso com muita frequência estão chegando à mesma conclusão. Né? Se você faz um sleeve que você deixa o sleeve sem nenhum problema, o hiato bem justinho, o esôfago fixado na posição, o sleeve sem torção, sem angulação, sem nenhum ponto de estreitamento, nenhum ponto de obstrução à passagem, não tem porque tem sleeve, porque tem refluxo, tá bem? Ou se isso acontecer é uma coisa muito rara. Agora, muita gente, muitos médicos, né? Eles pegam um paciente que nunca tiveram refluxo, não tem queixa de refluxo, e na endoscopia mostra assim, tem uma esofagite leve. Aí eles falam, você tem refluxo, não pode fazer sleeve. Não é bem assim, tá? Mas a pergunta é muito boa. Marcel Menezes, Cláudia, Helena. Helena Lúcia, eu fiz bariátrica, mas tenho que me cuidar, pois engorda muito fácil e sofro muito com isso. Helena, precisa ver o que está acontecendo, né? Se você engorda fácil, 99% dessas situações é porque a pessoa fica ingerindo coisas muito calóricas, né? Chocolates, salgadinhos, refrigerantes, sorvetes, cerveja. A cerveja sempre chama um torresminho, batatinha frita e essas coisas. A nossa tendência sempre é a gente superestimar os nossos esforços, né? Quando você está fazendo uma dieta, aí alguém te oferece assim, um bolo de chocolate com cobertura, tal. Aí você recusa. Falei, nossa, eu sou um herói, né? Eu sou uma heroína, né? Eu consegui recusar e tal. Aí aquele foi seu esforço. E aí, daí a 3 horas bate aquela fomezinha, aí tem, um brigadeiro na sua geladeira. Aí você fala assim, eu já resisti àquele bolo, então eu tenho direito a esse brigadeiro. Aí você come brigadeiro. Aí mais tarde, assim, pouco antes do jantar, te bate aquela fomezinha, aí você tem aquele restinho de refrigerante, você fala assim, já resisti ao bolo, então tem direito a esse refrigerante. E assim vai, né? De concessão em concessão, você acaba ganhando muito peso. Então, isso é uma tendência que tem que tomar muito cuidado, tá? Não superestimar, né? Não superestimar o esforço que você está fazendo, né? E não subestimar as concessões que você está fazendo. Quando você está...
Existem algumas academias, aliás, acho que todas as academias têm, mas aquelas esteiras para fazer caminhada, ela tem a quantidade de caloria que você está queimando ali, né? E se você ficar olhando ali a quantidade de calorias, por esforço que você está fazendo, você vai se espantar como você gasta pouca caloria fazendo esforço. Né? Ou como é difícil perder 100 calorias numa esteira, por exemplo. Não é? Isso é para ser assim mesmo, né? Porque na natureza, a natureza não gosta de desperdício de energia, então ele vai fazer que o seu organismo seja o mais econômico possível, que você não gaste combustível. Mas o que acontece é que hoje em dia a gente tem uma exposição à superabundância de alimentos, então a gente acaba engordando, tá? E outra coisa é ver se não está tendo algum problema técnico nessa cirurgia, né? Se foi bypass, para ver se o bypass não dilatou, ou se foi sleeve e está tendo algum problema, tá bem? Mas a grande maioria das vezes é essa questão de superestimar o esforço e subestimar as suas pequenas concessões. Ah, tem a questão da atividade física também, né? A pessoa vai um dia na academia, vai lá e se arrebenta, né? Sai toda dolorida, moída e tal. Aí no dia seguinte, não, hoje tá doendo, eu não vou fazer. Aí no outro dia, hoje tá muito frio. Aí no outro dia, hoje vem visita. No outro dia, hoje ficou muito tarde. Hoje tem novela, hoje tem não sei o quê. Aí você faz uma vez por semana. Aí na outra semana você vai lá, putz, eu fiquei a semana inteira sem fazer. Vai lá e se arrebenta de fazer de novo e tal. Então, é mais importante você ter a constância do que você se arrebentar e ficar agindo como um Tarzan de fim de semana. Então, pequenas concessões na alimentação, na atividade física. Normalmente, 99% do pecado está nesses dois fatores. Tá joia? Inajá Mendes, atrasada, mas cheguei. Inajá, bem-vinda. Ops. Poxa, só o meu comentário aqui, doutor, não tira a minha dúvida. Eu tiro sim, Celestino. Onde é que está o seu comentário, meu Deus do céu? Passou aqui, né? Desculpa, mas manda aí de novo, que aqui eu vou procurar responder mais rápido e eu já respondo o seu. Manda de novo, tá bom? Nada contra a sua pessoa. Manda aí de novo. Cris Bastos, queria tanto fazer a cirurgia com o senhor, mas não atende meu convênio. Cris, eu atendo todos os convênios por reembolso, tá bom? A grande maioria dos convênios, ele tem um sistema de reembolso, mesmo que o convênio não anuncie isso aí. Dá uma olhadinha. No YouTube tem vários tutoriais sobre isso, procura assim, como fazer reembolso para o convênio tal. Aí sempre vai ter um tutorial explicando como é que faz. Tá joia? Mas a grande maioria dos convênios atende reembolso, sim. A Regiane, 385. Doutor, boa noite, obrigado pela transformação que o senhor fez na minha vida. Regiane, eu falo sempre, eu só dou uma mãozinha, eu só dou aquele empurrãozinho. Se você não fizer a sua parte, a coisa não anda. Então, grande parte do mérito, ou quase todo o mérito é seu, né? É o mérito de se resolver, tomar a decisão, né, de enfrentar esse problema e fazer, e ter o comprometimento e a disciplina de fazer o que tem que ser feito. Nenhuma cirurgia bariátrica funciona se você não tiver disciplina e comprometimento. Existem cirurgias bariátricas que são mais agressivas e cirurgias bariátricas que são mais conservadoras. Na minha opinião, a cirurgia que dá a melhor relação custo-benefício é o sleeve. Mas tem cirurgias que emagrecem mais, por exemplo, do Donald Switch, né, que é uma cirurgia aprovada no Brasil e tal. Emagrece muito, né, mas dá muito problema metabólico, muita desnutrição, muita falta de vitaminas, o cheiro das fezes fica terrível, as complicações cirúrgicas pós-operatórias são maiores. Mas emagrece mais, é fato. Só que a médio e longo prazo vai exigir uma disciplina muito maior na sua alimentação, seja na reposição de vitaminas e nutrientes, seja na atividade física, porque senão você vai perder cada vez mais massa muscular e você vai tender a ter uma coisa que a gente chama de sarcopenia, né? Pouquíssima massa muscular, e depois começa a ter outros problemas, osteoporose, anemia e desnutrição severa, tá bom? Então é assim,
Não tem cirurgia que resolva todos os seus problemas e não adianta você fazer a cirurgia esperando que a cirurgia resolva tudo, né? Você tem que estar disposto ou disposta a fazer a sua cota de sacrifícios, tá joia? Edinória e com tosse. Ô, Edinória, eu não entendi. Com tosse, se refluxo da tosse, às vezes refluxo da tosse, né? Um dos sintomas de refluxo é tosse de madrugada, aquela tosse seca, assim, sem motivo, porque o ácido sobe e irrita as vias respiratórias, pode dar tosse sim, tá bom? Ana Flor Silva. Eu fiz uma bariátrica e hernia de hiato e, e refluxo, e vai fazer um mês de atrito. Não vou ter mais refluxo? Eu fiz uma bariátrica e hernia de hiato e refluxo. Vai fazer um mês, dia 13. Não vou ter mais refluxo? Provavelmente não, Ana Flor. Se foi feito direitinho a cirurgia, provavelmente não vai ter refluxo, tá bom? Ou vai melhorar muito em relação ao que era, pelo menos. Tá joia? Provavelmente. Boa noite. Tânia Amara. Doutor, boa noite. Eu estou no processo para bariátrica, sou diabética. Quanto a cirurgia bariátrica pode me auxiliar nesta questão? Muito. A cirurgia bariátrica vai te dar muito, tá? Você não falou se você é diabético tipo 1 ou tipo 2, mas o mais frequente é diabetes tipo 2, que tem relação com a obesidade, tá? Então você imagina o seguinte, quando você pesava 60 quilos, você não tinha diabetes. Quando você chegou a 90 quilos, você fica diabético e hoje você está com 100 quilos. Né? Então, imagina-se que se você voltar para os seus 60 quilos, né, o pâncreas ele vai ter uma folga e vai conseguir produzir a quantidade de insulina que você precisa e o diabetes vai melhorar. Não é só a questão da quantidade de insulina, tem a questão da resistência insulínica também. Se você tem um tecido gorduroso muito exuberante, tecido gorduroso aumenta a resistência insulínica, então vai aumentar a sua tendência a ter diabetes. Mas o diabetes é uma das principais indicações de cirurgia bariátrica. Tanto no sleeve quanto no bypass, se você perde peso, vai melhorar o diabetes, tá? Se é diabetes tipo 1, aí é diferente. Diabetes tipo 1, às vezes a pessoa engorda porque ela toma insulina, sente fome, come, e aí a glicemia sobe, ela toma mais insulina, a glicemia baixa, ela sente fome, ela come, acaba ganhando peso e acaba precisando de muita insulina para diabético tipo 1. Nesse caso, se você faz uma cirurgia bariátrica e restringe a quantidade de comida que você consegue ingerir por vez, você pode emagrecer e vai te melhorar o diabetes porque vai aumentar o seu tamanho, a quantidade de insulina que você precisa, tá bom? Mas no processo de remissão de diabetes em diabético tipo 1 só está relacionado com que ele vai diminuir a quantidade de insulina que você vai precisar, mas nunca vai fazer com que você fique sem a insulina. No caso do diabetes tipo 2, depende do qual grau de diabetes que você tem, de quanto tempo de doença que você tem, de qual a quantidade de pâncreas residual que você tem, de quanto peso você vai perder, você vai conseguir perder, e quanto de massa muscular que você tem. Tá? Então vai depender muito da sua disciplina. Mas o diabetes é uma das principais comorbidades que usados para indicar cirurgia bariátrica. Tá joia? Mário, o que o senhor acha de fazer medicina aos 51 anos? Eu acho excelente, excelente. Eu acho que para sonho não tem idade. Na minha turma, tinha um rapaz, ele se formou com 60 anos, né? Ele chama Zezinho. Aí depois, no fim, ele acabou se especializando em radiologia. Mas era muito engraçado, porque a gente tinha. Aliás, nem foi na minha turma, foi na turma após a minha. Ele foi, quando eu fui residente, ele foi meu interno. Mas era muito engraçado, porque a moçada tinha assim, 18, 19 anos e ele tinha 60, né? Tinha idade para ser avô de todo mundo ali. E tratava todo mundo numa boa ali, de igual para igual e tal. Foi até enriquecedor o convívio com ele, uma saudade dele.
Mas se você pretende fazer medicina, faça sim, tá? Só recomendo que faça em faculdades boas, tá? Faça em faculdades boas, porque hoje em dia, assim, tá tendo um boom de faculdade de medicina por aí. Tem faculdade de medicina com 500 vagas, com 1.500 vagas. É, aí é meio complicado, sabe? Porque você vai acabar tendo diploma, mas você não vai conseguir entrar numa boa residência, numa boa especialização, né? Para você ter ideia, assim, a Faculdade de Medicina da USP, aqui de São Paulo, né, da Pinheiros, que é gigantesca a faculdade, tem o Hospital das Clínicas, que é gigantesco, são 180 vagas. O Hospital São Paulo, que é da Unifesp, são 100 vagas, né? Então, para você ver, assim, a diferença, assim, a quantidade de experiência que alguém que faz uma faculdade dessas tem, né? Santa Casa também tem poucas vagas, acho que uns 80, em um hospital gigantesco. Então, a experiência que você vai ter numa faculdade boa é muito melhor, tá bom? E tem a questão da especialização depois, você vai ter mais facilidade de fazer uma faculdade boa. Isso não vale só para quem tem 50, naturalmente, vale para qualquer um que queira fazer medicina hoje em dia. Vamos ver. Magna P. Silva. Doutor, tem 3 anos sofrendo com gastrite. Moro na Europa, só me manda tomar esomeprazol 40. É muita dor de estômago. Magna, é assim, ó, a gastrite, ela é que nem a gripe, né? Não é porque você tem uma gastrite hoje e você tem uma gastrite daqui a, sei lá, 6 meses que é a mesma gastrite, né? Eu tô falando assim, não é, gripe é um vírus, é diferente, mas se você tem gastrite o tempo todo, precisa ver o que está acontecendo, né? Se a sua alimentação está ruim, se os seus horários estão ruins, se você tem um horário muito irregular, por exemplo, um dia trabalha de dia, outro dia trabalha de noite, né? Se alimenta mal, se você descansa mal, ou se você tem muito estresse, né? Porque se você está na Europa, está longe da família, não precisa ver o que está acontecendo, tá? Um dos fatores também, assim, precisa ver se não tem Helicobacter pylori, muitas vezes tratando Helicobacter melhora a gastrite, tá? Mas a princípio, gastrite não é uma coisa assim para te fazer sofrer tanto, é relativamente simples de tratar. Mas às vezes precisa investigar um pouquinho melhor, tá joia? Cristina Zene Santos, oi. Lucinezinho, de nada. Se eu faço sleeve, olha, praticamente assim, nos últimos 12 anos, eu só tenho feito sleeve e cirurgias revisionais, assim, quando tem complicação em bypass ou em sleeve, né? A gente infelizmente tem poucas complicações, mas eu faço sleeve. Por quê? É uma cirurgia que eu acredito que ela funciona bem, ela tem poucas complicações intra e pós-operatório, não quer dizer que não tenha complicação, tá? Mas tem menos. E a longo prazo é uma cirurgia que é muito mais fácil de você acompanhar, né? Principalmente, por exemplo, se você viaja para o exterior ou se você pretende morar em outros países, a facilidade é muito maior. E sem contar assim, a grande maioria dos pacientes tem convênio de empresa, né? Então, se hoje você é jovem, tem um emprego, tem um convênio, mais para frente você pode ter uma aposentadoria, está dependendo de um SUS, de um posto de saúde, aí nem sempre é fácil você conseguir tomar uma injeção de ferro, uma injeção de B12, ou fazer algum exame para investigar o estômago excluso, que não dá para fazer com endoscopia simples, tá bom? Então, a longo prazo, é uma cirurgia que é mais fácil de acompanhar. Então, sim, eu faço sleeve praticamente, eu só faço sleeve primariamente, pelo menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo saber aqui no meu Instagram que horas são. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum reloginho aqui, né? Essa é uma coisa que devia ter no Instagram, né? Devia ter um cronômetro para você saber que horas são. Porque eu tô aqui falando, mas por pior que eu tô sem o meu relógio. Oh, meu Deus. Se alguém puder me dizer aí que horas são, por favor. Vamos ver aqui. Algumas pessoas estão pedindo para se juntar ao à minha live. Ah, são 19h50. Obrigado, gente. Obrigado. Então, é só você entrar no meu Insta e passar a me seguir que você consegue.
acompanhar, tá bom? São várias pessoas, né? Eu agradeço muito, mas é só você então entra no meu Insta e entra lá, seguir. Aí você já consegue, consegue assistir a live. A Lídia Cristiane da Alessia, 19, obrigado que me deu o retorno do horário. 19h53, 19h55, ai meu Deus, ai meu Deus. Então daqui a pouquinho eu já vou me despedir de vocês, tá? Porque essa live tá a gente combina ela para 1 hora, né? E depois as pessoas têm um dia corrido, né? Então, eu esqueci o nome da pessoa que tinha me mandado a pergunta, que reclamou que eu não respondo, mas eu realmente assim não vi a perguntinha dela aqui. Deixa eu ver aqui. Lídia Cristiane D'Alessio. Doutor, pode acontecer de fechar o... essa aqui eu já perguntei. Perguntei, mas minha mãe está passando mal e não ouvi. Então, pode acontecer sim, tá? Mas precisa ver o que está acontecendo. Sempre tem solução. Depende de quanto tempo, tá? Mas a resposta que eu dei foi bem extensa, né, em relação a isso, porque eu falei tanto de bypass quanto sleeve. Resumindo, sim, pode fechar, mas não é normal. Então precisa passar no seu médico. Aqui, a Jenny Mestrop. Poxa, não me respondeu. Puxa vida, Jenny. Me manda a pergunta. Ou me manda no direct aqui depois que eu te respondo, então. Tá bom? Lídia Cristiane D'Alessio. Não como nada. Estou emagrecendo. Bom, comer nada não pode, né? Tem que comer alguma coisa. Senão vai ficar desnutrida, né? Mas a intenção da cirurgia bariátrica é fazer comer menos. A Maria Gorete, Silvana Amanda, a Lídia Cristiane. Obrigada. Vou marcar. O senhor fez sleeve há 1 ano e 9 meses. Muito bem, Lídia. Muito joia. A gente tem bastante gente chegando agora, mas a live já está para terminar. Ana Paula, Papi. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma perguntinha. Feliz por ser seu paciente. Oi, Isa Rosa. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver aqui. 1 ano e 9 meses. Lídia Cristina. Realmente assim, que eu não achei a perguntinha da Geni Metro São Paulo. Puxa vida, viu? Não me respondeu. Mas não é nada contra você. Deixa eu ver se eu ando aqui. Deixa eu achar aqui a pergunta. Deixa eu ver. Só essa última perguntinha. Gisane. A Miss Lane, amanhã será a minha cirurgia de vesícula com você, doutor. Ansiosa? Ah, tá joia. Miss Lane, até daqui a pouco então. A cirurgia de vesícula é tranquilinho, né? Vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui, André. Tá, não consigo achar a pergunta, é muita coisa. Deixa eu ver aqui. Cris Guimarães. Doutor, fiz um sleeve com outro profissional, mas você me deu toda a atenção possível quando tive a complicação. Torceu. Te agradeço imensamente por falar um pouco sobre twist. Cris, a torção do sleeve, no começo, né, é uma coisa relativamente frequente. E hoje, assim, os médicos que têm mais experiência, não é tão frequente assim acontecer, mas pode se dar por vários motivos. Né? Pode ser algum problema técnico, que não é comum, mas pode ser por causa de cicatrização, ou porque seu estômago ele tem uma cicatrização muito intensa, ou porque simplesmente ele acabou aderindo a algum outro órgão e teve uma cicatrização, um posicionamento vicioso. Tá? Aí isso aí pode ser feito corrigindo o sleeve, né, refazer o sleeve, que foi o que nós fizemos em você. Alguns médicos optam por transformar isso num bypass. Eu acho que não tem necessidade, tem grande parte dos pacientes que tem isso, né? Twist é torção, né? Tem isso aí, a gente consegue fazer isso aí com correção do sleeve mesmo, sem transformar em bypass. Isso aí a gente já tem uma certa experiência, tem uma paciente, inclusive, que a gente chegou a fazer isso 2 vezes. Fez uma vez, ficou bom, mas não ficou 100% bom. E aí ela ia operar a vesícula e a gente propôs para ela revisar, porque ela não queria transformar em bypass de jeito nenhum. E a gente fez numa segunda vez, ela tinha uma pequena área de torção ainda, aí ficou 100%, ficou muito bom, tá bom? Então, sim, que bom que você ficou bem e pode ser
pode ser feito a cirurgia. Geni Lopes, doutor, por favor me responder, eu sou amiga da Nora. Ô, Geni, então, qual que é a sua pergunta, meu Deus do céu? Vocês têm que fazer a pergunta assim, quando eu não respondo, assim, a pergunta é que vocês devem perceber assim, a pergunta ela enrola aqui na minha tela e às vezes passa, sabe? Então, se você, às vezes você pergunta, é melhor você mandar a pergunta 2 vezes, porque eu não consigo achar aqui, porque assim, é uma faixinha bem pequenininha, assim, tem 3 centímetros e as perguntas correm aqui. Eliane, quem faz a faculdade é o aluno. É verdade, mas a faculdade tem que ter um certo, uma certa estrutura, né? Mas é verdade, quem faz a faculdade é o aluno. Né? Mas faculdades boas têm uma porcentagem maior uma probabilidade maior de formar bons médicos do que faculdade com estrutura ruim, né? Isso aí acho que é uma coisa meio instintiva, né? Doutor, vou operar, meu maior medo é do entalo. É normal, né? Assim, aprender a comer, mastigar bem, higiene. Então, não consegui achar aquela pergunta. A Ingrid Kukamp está aqui. Mandei direct, Gene. Ah, tá jóia, Gene. Então no direct eu vejo aqui, tá bom? Manda no direct, Ednória. Ela vai mandar no direct, tá bom? Tenho muito medo do entalo. Entalo, mastigar direito e tal. Doutor, posso fazer a pergunta já? Pode, né? Mas boa noite, claro que pode. Fui transplantada e estou pegando peso. O que fazer? Transplantada de quê? Será que foi? Fui transplantada e estou pegando peso. O que fazer? Então, depende. Tá? Foi transplante de quê? Então, a princípio, assim, o transplante ele não impede de você fazer cirurgia bariátrica, mas precisa ver direitinho. O transplante é uma coisa muito séria. Né? Tem umas perguntas aqui. Depois da cirurgia, quanto tempo podemos voltar a dirigir e praticar exercício? Estou com 13 dias de sleeve. Na minha equipe, assim, depois de 15 dias eu libero dirigir. Tá? Carro com direção hidráulica, não carro de direção pesada. Né? Guarapuava. Obrigado, obrigado. Pessoal, eu acho que já deve ter passado das 20 horas. Ana Lima responde, por favor. Ai, meu Deus do céu. Desculpa, pessoal. Me manda no direct, tá bom? Desculpa. Se eu deixei de responder alguma pergunta, eu peço 1000 perdões. É uma faixinha muito pequena que as perguntas correm, às vezes deixa eu passar aqui. Mas me manda no direct, que assim que possível eu respondo. Tá joia? A gente se vê daqui a 15 dias, numa outra live aqui no Instagram mesmo. Um beijo, um abraço a todos. Espero que fiquem todos bem e agradecer de novo, né, a Isamara, a Sandra, que cuida dos kits das nossas reuniões anuais. E é um prazer imenso estar com todos vocês e agradeço muitíssimo o prestígio e o carinho que vocês têm pelo nosso trabalho. Tá bom? Um beijo, um abraço a todos, a todas. Um bom restante de semana. Vou ficando por aqui, tá bom? Até a próxima.